Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o Túlio, engenheiro de segurança do trabalho da SOST. Vamos estar falando aí mais um ano sobre a NR32, né? É um treinamento que, né, como você sabe, aí todo ano a gente faz, né, para reciclar e relembrar de todos os preceitos que a gente tem da NR32, né? E eu tento sempre, a cada ano, mudar um pouquinho alguma coisa, né, para a gente não ter as mesmas apresentações, porque a gente sabe que a norma teve poucas mudanças, né? A nossa norma é a SNR32, né? Ela ela tem essa publicação aqui de 2005 e teve essas atualizações, né, 2008, 11, 19, 22. Então, são poucas atualizações que a gente teve, né, com poucas alterações nesses anos todos, mas é sempre bom a gente reforçar e relembrar. Dessa vez eu vou focar um pouco mais nos itens da norma, né, e eu coloquei aqui um QR Code que, que é para vocês acessarem a norma, né, se vocês colocar seu celular aqui nesse QR Code, vocês vão conseguir acessar a norma e poder ler lá os itens. É bom que vocês, pelo menos, tenham uma noção do que tem nessa norma, né, especificamente, para saber, né, tanto direitos como os deveres enquanto profissionais da saúde, né, no que diz respeito à segurança do trabalho. Então vamos lá. Com relação ao objetivo e campo de aplicação dessa norma, né, só para vocês saberem, como eu falei, dessa vez eu vou fazer uma apresentação mais focada na nossa norma, né. Essa norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança, saúde dos trabalhadores e serviço de saúde, né? Então, como você sabe, era uma norma que é aplicada aos profissionais de saúde, né? Uma norma específica. Até alguns anos atrás a gente tinha só até a NR28, né? E aí a partir daí a gente começou a ter algumas NRs específicas para alguns campos de atuação que tinham alguns riscos específicos, né? E como os hospitais têm riscos específicos, né? São instituições que têm um grau de risco, né, elevado, é o grau de risco 3, né, de 4 níveis que tem. Então, foi feita essa norma que é específica para hospitais, né, que é o que fala aqui. Para fim de aplicação da SNR, entende-se por serviço de saúde e edificações destinadas à prestação de assistência, né, etc. Então, enfim, né, não só hospitais, como quaisquer clínicas de saúde, né, qualquer clínica que tenha como objetivo a promoção, recuperação, assistência à saúde, né, em qualquer nível de complexidade. Então, ela se aplica a todos os ambientes aí de saúde, né, incluindo o nosso hospital, né, mais ainda o nosso hospital, né. Com relação aos riscos biológicos, então como é que ela é específica aqui? A gente tem um item que fala, ó, o uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, né, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Então aí o que é importante? Vocês já estão cansados de saber aí com as recomendações da CCH, né, de treinamento de lavagem de mãos, etc. Então assim, o uso da luva não vai substituir esse processo, né, que traz um outro nível de segurança aqui para o profissional, né. Então a recomendação da norma é até que se ocorra no mínimo, né, antes e depois do uso, né. Então antes de colocar, depois de retirar, né, fazer sempre essa lavagem para manter essa segurança não só do profissional como do paciente, né. Outro ponto aqui, que a gente sempre fala também, mas relembrando, né, os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica, né, obrigatória com a emissão de documento. Então isso aqui está na norma, entendeu, pessoal? Por isso é importante, se você sofrer um ferimento, qualquer outra coisa, né, que possa gerar essa possibilidade, né, de contato com material biológico, um contato mais exacerbado ali, me cortei no final de semana, né, cortei minha mão, cortei meu braço. Então, lesão nos membros superiores, né, lesões e feridas, devem ser avaliadas na SOST, né? Então, vocês têm que ir lá na segurança do trabalho, né, na saúde ocupacional mais especificamente, e fazer a avaliação médica. E aí o médico vai avaliar se você pode desenvolver suas atividades normais naquele dia, ou se você vai ter alguma alteração, ter algum afastamento daquela atividade, né? Então, é importante que você faça essa avaliação. E a gente vê pouco isso lá, né? Então, é muito importante que vocês saibam disso e vocês tenham esse direito, né? Reduzir riscos, né? Outro item aqui, né? O empregador, né? Então o hospital deve vedar o quê? Esse é um item também que a gente coloca em todos os treinamentos, né? Vocês estão cansados de saber, mas aqui bem direto como é que a norma fala, né? A utilização de pia de trabalho para fins diversos do previsto, né? Então aquele cara que vai usar a pia para colocar uma lente de contato, para lavar um garfo e faca, né? Então tudo isso tem que ser nas pias específicas, né? Seja no banheiro, seja numa copa, e não na pia do ambiente de trabalho, né? O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lente de contato nos postos de trabalho. Mais um ponto, né? Eu já mostrei para vocês no vídeo do ano passado, se vocês não viram, vejam, né? A gente já teve situações aí de quase incêndio no hospital por questão de fumo, né? Que é um item que é proibido por lei, né? O uso de adorno também, além de favorecer a ocorrência
de acidentes, favorecer a disseminação de agentes biológicos, ainda é um item proibido por norma, né? Então, a gente já teve aqui no hospital notificações do Ministério do Trabalho pelo uso de adornos, né? Isso pode responsabilizar o próprio funcionário que está usando, então é importante que vocês não utilizem, né? Nem brinco, nem anel, nem nada, né? Relógio, etc. E o manuseio de lente de contato, que é um pouco mais tranquilo, a gente não vê tanto isso acontecendo no ambiente de trabalho, mas que é importante que vocês saibam também que isso está em norma, né? O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, isso também, vez ou outra a gente vê o pessoal se alimentando dentro de uma enfermaria, dentro de um setor, né, fechado, e não nas copas, né? Então, assim, é importante ter esse cuidado, né? A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim, né? E o uso de calçado aberto. Então é importante sempre usar calçado fechado. A gente tem disponível na SOST, a gente tem entregado, em geral, anualmente, um novo par, né? Quem já tem muito tempo aí que pegou, quiser pegar com a gente, ver se tem o seu número disponível, pode ir lá pegar, né? Então, assim, ou seja, não tem desculpa para não usar o calçado fechado, apesar de não ser uma obrigação do hospital fornecer esse calçado fechado, né? Igual fala na norma aqui, né? O empregador deve vedar o uso de calçado aberto, mas não tem uma prerrogativa que o hospital deve fornecer o calçado fechado, né? Mas no caso do nosso hospital, a gente consegue fornecer o calçado fechado, né? Então, assim, mais importante ainda e mais dever ainda é do funcionário utilizar esse calçado. E muitas vezes a gente entrega esses calçados e não vê o pessoal utilizando, né, na ponta. Então é muito importante que vocês utilizem, porque é um item de norma, né? É um item obrigatório aí, que pode também dar, assim como a questão do adorno, né? Se um auditor do trabalho vier notificar o hospital pode entrar com uma ação regressiva contra o funcionário, né? Por estar usando adorno, por estar usando calçado aberto, né? Porque tudo isso é informado, como nesse treinamento e ordem de serviço, e da própria norma, né? Que vocês têm conhecimento e devem aplicá-la. Então é importante ter bem em mente, né, essas obrigações aí que devem ser seguidas. Bom, outro ponto aqui, ainda nos riscos biológicos, né? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com seus equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Então é importante que não saia do hospital, não saia do seu setor, se for um setor fechado, com os EPIs que você está utilizando, com o privativo que você está utilizando, né? Então tudo isso tem que ficar ali restrito àquela área onde está tendo o uso, né? Onde está sendo necessário o uso, né? Porque isso aí dissemina agentes biológicos, isso aí gera um risco não só para você, como para as outras pessoas ali, né, que estão participando desse contato com você, seja numa área administrativa ou num restaurante em frente ao hospital, né? Então é muito importante, tá? Mais um item aqui, os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e à CIPA, né? Então, o que acontece aqui? São as nossas comunicações de acidente, né? Também não coloquei aqui de novo, porque eu sei que vocês sabem, né? Mas os acidentes com material biológico, eles são atendidos no hospital dia, né? Se for em horário comercial. Se for em fim de semana, de noite, o primeiro atendimento é feito no PAN, mas logo em seguida, no primeiro horário útil que tiver, é importante que você passe no hospital dia, porque lá que é feito o tratamento e o acompanhamento mais detalhado do profissional com relação ao uso de antirretrovirais, etc., né? Fora isso, que é o principal, né? O principal é você estar cuidando da sua saúde, né? Passando pelo PAN ou pelo hospital dia, né? Para avaliar a situação, antirretroviral, etc. Mas depois disso, tão importante quanto, mas um pouquinho menos, né, que a sua saúde, é também a questão de comunicar a segurança do trabalho. Porque só assim a gente consegue atuar preventivamente, tentando reduzir outros casos desses, para outras saúdes, outras pessoas não estarem comprometidas, como também para a gente juntar esses dados e informar, né? A gente tudo isso é passado via social, né, para a sede, etc. Então, para o INSS. Então, tudo isso é muito importante que vocês relatem, né? É muito importante não só a situação lá de relato no hospital dia e no PAN, né, dependendo do caso, como também na SOST para a gente fazer essa estatística e atuar preventivamente. Então, isso é muito importante. Quando o acidente não envolver material biológico, o primeiro atendimento vai ser feito no PAN, né? E aí, a partir daí, né, vai ser feito, a pessoa caiu, então vai fazer um raio-x no PAN, por exemplo, né, ou vai ser direcionado para um raio-x na imagem, né, melhor dizendo, e depois vai passar pela SOST para a gente fazer a abertura de CAT, né, o início da investigação de acidente, e vai passar também para o médico do trabalho para ele avaliar seu estado, sua situação, se for o caso de ter que afastar ou não, ou enfim, né, avaliar toda a situação. Mais um item aqui, os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. E também, né, aproveitando, são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. Então o que é importante aqui, pessoal?
isso é um item que a gente já falou para quem fez o treinamento de resíduo, né, da nossa nova resolução, que a gente teve atualização esse ano, né, mas eu também estou fazendo um vídeo aqui para poder mandar para os setores, quem não viu vai poder ver, né, a gente reforça essa questão de como é feito o descarte, como é feito a separação do resíduo, né, etc. Mas dois itens muito importantes, que também estão relacionados aos resíduos, mas talvez mais ainda com a segurança do trabalhador, são esses dois itens aqui, né? A questão do RENCAP e a desconexão manual de agulhas, né? Então é totalmente vedado, né? Então, se você utilizou uma agulha, né, uma seringa, não desconecte, descarte ela completamente na caixa de descarte, né? Se teve que fazer uma desconexão necessária para fazer o atendimento, beleza, aí descarta a agulha na caixa de descarte e a seringa no lixo branco, né, de saco branco leitoso, que é referente ao material infectante. No entanto, se não for uma necessidade do serviço, não faça essa desconexão e não RENCAP para colocar na caixa. A caixa é feita justamente para receber esse material pérfuro-cortante sem o RENCAP, né? Ela tem toda a proteção, etc. E, como a gente sempre fala nos treinamentos, deve ser tirada, né, com a frequência devida aí, assim que atende 5 centímetros abaixo do bocal. Fora isso, né, como fala aqui, os trabalhadores que utilizam pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte, né, o segundo item aqui final. Qual que é a importância desse item, pessoal? A gente tem muitos casos onde a pessoa descarta o pérfuro-cortante de forma incorreta e aí depois outro profissional, seja recolhendo a caixa de pérfuro-cortante, seja num material que foi deixado em cima de uma mesa, em cima de uma cama, em cima de um leito, em cima do chão, enfim, no chão, né? Quando um outro profissional vai retirar, seja um outro profissional da enfermagem, seja um outro profissional da limpeza, ele acaba se acidentando, né? Já teve muitos casos assim. Então é importante, né, que o material pérfuro-cortante que você utilizou, você é o responsável por ele. Você deve descartar, né? Então é muito importante ter essa responsabilidade. Além disso, né, a gente teve aí uma mudança nesse ano de 2024, onde a gente tem a central de privativos, né, que é um outro ponto aí relacionado à vestimenta, né? A gente tem a central de privativos que fica ali do lado da entrada principal, né, do lado da entrada do PAN, e que é um ponto aí agora onde os profissionais podem se centralizar para pegar os privativos, né, e isso acho que facilita, né, para todos aí a fazer essa retirada, né. Então, assim, mais ainda um item aí de segurança, e que eu sei que não atende todos os setores do hospital, mas para os setores que estão atendidos, estão contemplados com o uso de privativos, né, a gente tem agora essa central, para quem não sabe, né? Acho que imagino que todos já saibam, mas é importante reforçar. Outro item também, pessoal, com relação ao risco químico, né? Claro, está mais atrelado às vezes ao pessoal do laboratório, da patologia, né? Mas, querendo ou não, o pessoal da enfermagem também acaba utilizando, né, um formol, um outro item químico, né? Então é importante a gente reforçar alguns itens aqui que estão na NR32, que é a nossa norma, né? Então, um primeiro aqui. Os químicos devem ser mantidos, deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviço de saúde. Então, a norma fala que a gente tem que manter esses itens nas próprias embalagens originais que elas foram entregues, né? Então, assim, não ficar diluindo isso aí por você próprio, passando para outra embalagem, né? Tirando o rótulo do fabricante, porque tudo isso você perde aí informações importantes, né? Como é que é o uso, quem que é o responsável, qual que foi o fracionamento, qual que é a validade, qual que é a composição, né? Então tudo isso é muito importante se saber e a gente não pode ter essa retirada, né? Mais um item aqui: todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma elegível por etiqueta, que contém o nome do produto, composição química, sua concentração, dado do envase e de validade, e nome do responsável, né? Então é essa etiquetinha que a gente tem aqui nessa imagem, né? Então quando for necessária essa manipulação, fracionamento, né, vamos supor aí o pessoal da farmácia oncológica que faz essa manipulação, fraciona, né, etc. Muito importante que se utilize essas etiquetas, né, que são itens também aí de inspeção pelo Ministério do Trabalho, itens que estão na nossa norma, né. Então é muito importante. E por fim aqui, ó, é vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Então utilizou, descarta, não fica reutilizando. Isso é um item vedado por norma, né. Além disso, nessa norma, pessoal, a gente tem também um pouco ali, por isso que eu recomendo, né, volte lá atrás, ou pesquise no Google mesmo, NR32, para você dar uma lida geral, né, para você ter noção, tanto como eu falei antes, né, tanto dos direitos como dos deveres, enquanto profissional da saúde. Então, nessa norma a gente tem ainda falando sobre gases medicinais, sobre gases vapores anestésicos, que eu não vou entrar nos méritos aqui específicos, né, mas tem ainda itens sobre isso lá. Outro item aqui, né, para efeitos dessa NR, né, que é a norma regulamentadora, consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade e, enfim, né,
outras toxicidades aqui que podem gerar problemas, né, para o ser humano. Então, a gente tem aí a entrada dos quimioterápicos antineoplásicos, por exemplo, né, que entram nessa norma. Por isso que eu falei, é importante que os profissionais, principalmente laboratórios, farmácia, etc., deem uma avaliada nesses itens aqui. Não vou falar aqui para todos, né, mas algumas coisas específicas aqui é importante. Todos os profissionais diretamente envolvidos, né, com quimioterápicos antineoplásicos devem lavar adequadamente as mãos antes e após a retirada das luvas. Então, isso é um item aí que a gente viu lá atrás, que é geral, né, para todos os profissionais, mas ainda mais importante para o pessoal aí que mexe com quimioterápico antineoplásico, né, essa lavagem de mãos, né, justamente para qualquer contato que tiver com esses agentes químicos que são, né, muitas vezes carcinogênicos, etc., né, podem causar o câncer. Importante retirar esse contato o quanto antes, né, então lavar o quanto antes. Outro ponto, pessoal, questão da radiação ionizante, também é um item que está na NR32. Esse ano, né, e no ano passado a gente teve a CIPAT, que a gente teve uma das palestras foi com a Cristina Kikuchi, que é a nossa física médica responsável pelo radiodiagnóstico, né? Então estou até deixando aqui um QR Code para se direcionar para esse vídeo, mas que eu também estou colocando nesse treinamento desse ano, né? Para os que não participaram da CIPAT do ano passado, é importante que você saiba um pouco mais de radiação, né? A maior parte dos setores, a gente tem um pouco de radiação envolvido, seja num raio-x móvel, seja no centro cirúrgico com o arco cirúrgico, né? Seja na hemodinâmica com o aparelho mais específico de hemodinâmica, né? Então, em todos os casos, a gente acaba tendo um pouquinho de exposição, né? Que muitas vezes pode ser considerado ou não um indivíduo ocupacionalmente exposto. Então, assim, enfim, é importante que vocês vejam esse vídeo, onde ela que tem mais conhecimento sobre o assunto, que entende mais sobre isso, fala um pouco, né, sobre como tudo isso funciona, como funciona a radiação, o que é, como se precaver, né, e quais medidas de proteção devem ser seguidas, né. Então, na NR32, a gente fala aí sobre o serviço de medicina nuclear, bracterapia, radiodiagnóstico, né, então é importante aí você é de um desses serviços, lê um pouco sobre isso lá e vê esse vídeo, não só você, no caso do vídeo aqui, né, como todos os outros profissionais, né, que claro que todos os profissionais da saúde acabam participando um pouquinho ali em algum procedimento, né, então é importante que vocês saibam disso. E um item aqui da norma, ó, deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente o paciente e a equipe necessária. Então isso aqui é muito importante, né? Muitas vezes a gente tem profissionais aí que estão muito próximos do paciente, ou enfim, sem necessidade, né? Então, vai realizar um procedimento com radiação ionizante, né, um raio-x móvel, por exemplo, no seu setor, se afaste o máximo possível, né? Inclusive comenta-se aqui, ó, todos os trabalhadores devem manter-se afastados do cabeçote e do paciente a uma distância de 2 metros. Então, por caso de raio-x móvel, né, esses 2 metros, em geral, é um suficiente para estar livre aí dessa exposição, né, diferente do raio-x mesmo, dos equipamentos fixos, né, que tem uma potência muito maior. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, né, e mantenham esse afastamento, né, para evitar esse contato. Com relação ao resíduo, pessoal, a gente fala mais, igual eu falei, nesse vídeo de resíduos, que eu também vou estar deixando aqui, e no treinamento que a gente fez presencial ao longo desse ano, com a atualização da nova RDC, mas eu reforço alguns itens que estão na própria NR32, né, e são eles o seguinte: os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos devem atender ao disposto na NBR, enfim, e ainda ser preenchidos até 2/3 da sua capacidade. Então, aqui é importante a mesma coisa da linha do pérfuro cortante, que vocês estão vendo aqui, né? Não encher acima dessa linha que eu falei anteriormente. Da mesma forma do pérfuro cortante, né, a gente tem os sacos tendo que ser enchidos até 2/3 da sua capacidade. Então não é para encher o saco de resíduo até o limite, até transbordar, que a gente vê muitas vezes nas clínicas. É importante atender esse limite, entendeu? Que é um limite normativo, assim como 5 centímetros abaixo do bocal da caixa de descarte. A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados. Então é mais um item importante, que a gente também fala na nossa aula de resíduo, né? É importante que você segregue esse resíduo. O infectante no lixo infectante, o comum no resíduo comum, o pérfuro no pérfuro, né? Tudo isso por motivos óbvios, né? Mas eu não vou me delongar aqui nesse assunto, porque eu falo muito disso no nosso vídeo sobre o descarte, sobre resíduo. Então é muito importante fazer essa segregação. Se você não viu ainda esse vídeo, não teve esse treinamento, veja em seguida após esse, por favor. Os recipientes existentes na sala de cirurgia e de parto não necessitam de tampa de vedação. Isso aqui é um item aqui que deixa essa possibilidade, né? E para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro-cortante, o limite de 5 centímetros abaixo do bocal, né? Isso que vocês estão também cansados de saber, que a gente sempre fala nos treinamentos aqui, reforçando mais uma vez. Então a gente tem aquela linha lá, acima dela, descarta o pérfuro-cortante. Não vai encher até o final, assim como os sacos de resíduos. Outros itens aqui também, pessoal, por isso que eu estou falando, é uma norma que tem vários itens,
mas outros itens interessantes aqui de vocês lerem, né? Questão de condição de conforto por ocasião de refeições, né? Lavanderia não é o nosso caso, né? Mas é um item também importante, interessante, talvez se aplique em alguns casos aí para o CME. Da limpeza e conservação, né? Como isso aí vai ser feito no ambiente hospitalar, manutenção de máquinas e equipamentos, né? E disposições gerais, né? Outro item importante aqui também, né? Que assim, a gente espera que o nível do pessoal aí, dos nossos empregados, não chega a esse ponto, né? Mas que é vedado ao trabalhador pipetar com a boca, né? Isso aí normalmente está mais para laboratórios com estudantes, né? Essa recomendação. Mas é importante reforçar, né? Que é um item proibido e que, obviamente, é um item de muito risco. Outra coisa importante, pessoal, fora tudo que eu falei da NR aqui, a gente tem 3 anexos na nossa norma, né? A gente tem um anexo aí que fala dos agentes biológicos, da classificação dos agentes biológicos, então são 4 níveis, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o caso do ebola é o nível 4. Então é importante que vocês tenham essa noção, né? Até para saber que tipo de risco você está tendo no seu setor. Ah, no meu setor tem tuberculose. Qual classe de risco que ela é enquadrada na NR32? Isso é importante também, né? Porque cada classe vai ter um tipo de atitude, um tipo de precaução específica, né, que você vai usar. Vai ser precaução padrão, vai ser precaução respiratória, vai ser precaução por gotículas, etc. Né? Vocês também sabem muito disso, né, mas talvez não sabem que na nossa NR32 a gente tem essa classificação de riscos, né, e que isso impacta também em como vai ser as medidas de segurança para o tratamento, para o contato com aquele tipo de paciente, né. Além disso, a gente tem um anexo 2 aqui, que classifica os agentes biológicos, né, como eu falei, as classes risco 2, 3 e 4. Então é importante que vocês tenham essa noção. E por fim, a gente tem aqui um plano de prevenção de risco de acidentes com material pérfuro cortante. Como a gente vê, como a gente sabe aí, e que vocês sabem também do nosso hospital, que eu vou mostrar também a seguir, a gente tem muitos casos de acidentes com pérfuro cortantes, né, o principal acidente no hospital. Então é importante que vocês tenham noção, né, de como se prevenir. E a gente sempre fala aqui, né, no descarte, não improvisando, né, etc. Vou falar um pouco disso quando eu mostrar os acidentes aqui, tá bom? Então, a nossa norma NR32, basicamente são esses itens aqui, né? É importante que vocês vejam, tem lá o nosso QR Code no início do treinamento, para vocês darem uma lida também. É importante que vocês tenham conhecimento dessa norma, né? A gente sempre costuma trazer aqui em resumos, né? E dessa vez eu resolvi trazer em item por item o que está na norma, o que se aplica mais para a gente aqui, e um QR Code para a gente acessar essa norma. É importante que vocês vejam também ela na íntegra, né? Então, com relação aos acidentes, pessoal, fazendo nossa atualização aí anual, né, até o momento de eu coletar os dados aqui para a gente fazer essa apresentação, no ano de 2024 a gente estava com 33 acidentes, né, e vocês podem ver aí um histórico dos anos anteriores. Vocês veem que 2020 foi um ano com muitos acidentes. Por quê? Porque foi Covid. Então a gente abriu muitas CATs, né, quando se comprovou que aquela situação foi ocorrida no ambiente de trabalho, né. Então foi uma situação de acidente de trabalho por doença de trabalho, né, que se equipara ao acidente de trabalho. Então, foi um ano que teve muito acidente, né? 21 também, 2021, né? E para os anos em seguir, a gente também teve um quantitativo aí que está mais ou menos estabilizado em 45, 50, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue uma redução para terminar o ano com menos acidentes que nos últimos 3 anos aí, né? Itens aí também que vocês estão cansados de saber, mas é importante reforçar, né? As classes profissionais que mais se acidentaram nesse ano, né, em específico. Primeiro lugar, técnico em enfermagem, né, seguido de enfermeiro, técnico de laboratório, médico, né? Então foram os 4 aí que mais se acidentaram esse ano. Também não foge muito do que a gente está acostumado aí nos anos anteriores, né? Setores com maior incidência também não muito diferente, né? O PAN em primeiro lugar ainda. Vamos ver se com essa mudança aí do pronto-socorro para acolhimento, né, se tem alguma alteração no número de pacientes, nos riscos e no volume de acidentes, mas até então a gente tem o PAN ainda liderando com a maior corrente de acidentes, seguido de clínica médica, UTI NEL, CT adulto, UCO e acidente de trajeto, né, então aí também não muito diferente dos anos anteriores. Só repassando para vocês, né, o que aconteceu durante esse ano. E os agentes causadores, né, aí a gente tem uma coisinha diferente, né, a gente tem em primeiro lugar agulhas, né, acidentes com agulhas, 10 acidentes. O segundo lugar eu vou falar daqui a pouco. O terceiro lugar, a projeção de material biológico, né? Então aí, o que gera esses acidentes, pessoal? Com a agulha, o principal. Improviso de lanceta, né? Não tem lanceta e usa a agulha para fazer a perfuração do dedo da pessoa, acaba se perfurando. Tentativa de reencapar ou desconectar a agulha. Descarte incorreto, né? Caixa de pérfuro cortante acima do limite, né? Material que foi esquecido, deixado ali em cima da bancada, a pessoa acabou se machucando, né?
caixa de pérfuro que estava em cima da bancada, molhando, se deteriorando. Quando a pessoa foi tirar, a caixa de pérfuro abriu e caiu o material em cima da pessoa, né, e perfurou. Um colega que estava passando com a agulha e furou o outro que estava passando, né? Então assim, são várias situações que às vezes são situações de falta de atenção, de improviso, de material, né? Então assim, é importante tomar esses cuidados, né? Então esse primeiro caso de agulhas em geral tem acontecido por isso. O terceiro caso, projeção de material biológico, como eu sempre falo para vocês, muitas vezes, a maior parte das vezes está ligado a não uso de EPIs, né? A pessoa está fazendo um procedimento que tem a chance de, vamos dizer assim, voar o sangue ali no olho da pessoa, na cara da pessoa, e a pessoa não está usando óculos, né? Ou então a pessoa está auxiliando nesse procedimento, auxiliando para segurar o paciente, para poder fazer ali uma coleta de sangue, etc. E também, né, com a possibilidade, né, obviamente, de ter essa projeção de material biológico, e a pessoa não toma o devido cuidado. Claro, algumas situações vai acontecer, a pessoa está de óculos, o material entra ali pelo canto do óculos e molha o olho da pessoa, né, tem essa contaminação, etc. Tudo isso pode acontecer. Mas o que a gente percebe, ainda mais assim, andando nos setores, é o não uso de óculos. É um dos itens que a gente não vê o pessoal utilizando no dia a dia. Então, assim como o calçado fechado. Então, assim, é muito importante, porque nessas situações teria evitado, né? E tudo isso a gente relata no nosso relatório de acidente, que a pessoa não estava usando óculos, que a pessoa perfurou o pé porque uma seringa caiu, mas não estava usando o calçado fechado. Então, assim, vamos tentar ajudar nós mesmos aí a evitarem acidentes, evitar o estresse e todo o desconforto de ter que tomar um antirretroviral, né? Então, tudo isso é muito complexo, muito desgastante, né? O quarto lugar é material pérfuro cortante em geral, né? Como eu sempre falo para vocês, eu separo a agulha, que é um item específico, mas o material pérfuro cortante em geral, bisturi, né? A pessoa vai fazer algum corte ali de um saco de soro, de um esparadrapo e acaba se cortando, né? Então assim, isso aí também tem acontecido com uma certa frequência, né? E daí, em seguida, trajeto, né, o trajeto do hospital para casa, da casa para o hospital. Lembrando que o acidente só é considerado de trajeto se esse trajeto da sua casa para o hospital, do hospital para a sua casa, é o trajeto comum que você faz no dia a dia, né? Então, só nesses casos que é aberta a CAT para o acidente de trajeto. Por exemplo, se você foi, eu sempre vou da minha casa para o hospital, mas hoje eu passei na casa do meu filho e depois fui para o hospital e aí eu me machuquei. Aí eu tive um acidente, bati o carro, né? Nesse caso não entra, porque não é o seu roteiro comum de trabalho, né? Então não entra como acidente de trabalho. Fora isso, queda, né, mordida de animal aí, a gente teve uma situação, né, de animal peçonhento, e enfim, né. Agora, um item aqui que sobressaiu nesse ano foi entorse, né, que a gente coloca como entorse aqui, mas na verdade são vários, assim, jeito na coluna, uma pessoa que pisou de mau jeito, né, então assim, o que a gente tem visto nisso aqui? As ilhas, né, o TINEL, o SIM, CTI adulto, UCO, CTI pediátrico. Tomem muito cuidado ao descer as escadas. Eu sei que as escadas muitas vezes podem estar em alturas aí que não estão favoráveis a todas as estaturas dos funcionários do setor, mas uma reforma geral para mexer com isso ainda, isso já foi relatado, etc., né, mas uma reforma geral para reduzir isso aí, teria que parar o setor todo, etc., é algo que não é tão simples de ser feito, tão rápido, né? Então, assim, o mais importante, tomar esse cuidado. Se vê que na sua escada do seu setor, né, seja nesses setores que eu mencionei, que tinha as ilhas, né, mas os outros setores também, utilizar e reportar para a gente se não tem aquele antiderrapante, né, ou o corrimão em alguma escada, em algum local, né, e isso a gente tem visto que tem gerado muitas essas situações. Outra situação também, um mau jeito, né? Então assim, a gente tem aí os vídeos do Ulisses, que é o nosso educador físico, que fala sobre como manipular os pacientes para poder, como a forma correta de se abordar ali o paciente no que diz respeito a levantar da cama, fazer banho, né? Então é muito importante que vocês entendam, saibam, né? E tenham esse conhecimento dos vídeos aí que a gente tem do Ulisses sobre esses tipos de manipulação com o paciente, né, para que utilizem métodos e maneiras adequadas de fazer essas manipulações para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de aquele jeito na coluna, aquele jeito no pescoço, né? A gente tem tido muitos casos assim nesse último ano, então é importante vocês terem esse conhecimento, né? Qualquer dúvida no acesso a esses cursos, vocês podem mandar para a gente, né? Podem mandar para o Ulisses lá na SOST, ou para mim, ou para qualquer outro dos profissionais da SOST, relatar para a gente que a gente passa, ou se precisar de alguma análise ergonômica, pode também solicitar, o Ulisses também está disponível para fazer isso, né?
alguma análise do posto de trabalho administrativo, ou alguma análise ou recomendação relacionada a como manipular paciente, né? Então, assim, você está vendo que está acontecendo muito no seu setor, reforce isso, né? Então, essa foi uma diferença dos anos anteriores, se vocês lembram aí, né? Um outro ponto, pessoal, que eu mostrei lá atrás, né, que a gente está tendo aí 30 e poucos acidentes no ano, né? Nos últimos anos a gente teve um quantitativo até um pouco elevado comparado a antes de 2020, mas duas taxas aqui importantes é a taxa de gravidade e a taxa de frequência, né? Isso aí são as taxas anuais. A taxa de gravidade está relacionada aos afastamentos, né? Ao quanto aquele acidente gerou de afastamento. Então a gente vê aí que a gente está com um valor de 18,55 em 2024, né? Que é um valor aí que está mais ou menos tá abaixo dos últimos anos, né? Em especial 2020, que a gente teve 381 como taxa de gravidade, ou seja, a gente teve muito afastamento, né? Como eu falei, foi Covid, né? Então cada afastamento 15 dias, né? Então tudo isso impacta muito a nossa taxa de gravidade. Mas a gente vê que esse ano a gente está com uma taxa de gravidade menor que os últimos anos, né, até o momento, mas ainda assim um pouco maior, razoavelmente maior que 2018, 2017, né, então é importante justamente reduzir esses acidentes, para reduzir esses afastamentos em virtude dos acidentes, né, então isso é muito importante. E normalmente os acidentes que envolvem paciente-fonte positivo, né, seja HIV, hepatite B, geram essas complicações maiores, porque aí o profissional vai começar a tomar antirretroviral, esse antirretroviral pode dar um efeito colateral e a pessoa às vezes tem que se afastar, né, então é muito importante, além principalmente da saúde, mas toda essa questão, né, o absenteísmo é maior nesses casos, e a taxa de frequência mede o nosso índice de acidente, né, porque aqueles acidentes que eu te mostrei ali, eles são o número de acidentes que a gente teve por ano, mas aqui é esse anual dividido pelo quanto de pessoas trabalharam naquele ano, né? E a gente tem só aumentado o número de profissionais no hospital. Então, no último ano, né, a gente já está com mais de 1.200 funcionários, diferente de 2015, que foi lá, sei lá, 500 funcionários, né? Então a gente tem quase 3 vezes mais funcionários hoje em dia. Isso faz com que, apesar da gente ter aí esse número de acidentes que eu mostrei para vocês, que eu acho que é 33, né, até agora em 2024, é o menor índice que a gente está tendo até o momento, né? Então a gente teve até agora o ano aí, né? Vamos ver como é que vai finalizar esse ano, mas até agora o ano com o menor índice de taxa de frequência, né? O volume de ocorrência de acidentes frente ao volume total de funcionários. O volume total de horas trabalhadas, né? De horas de exposição ao risco, digamos assim, né? Então, essa é uma taxa que eu trouxe para vocês aí, tá bom? Para vocês verem como é que está a nossa evolução, como é que foi a evolução e o andamento que tem acontecido na EBSER desde que entrou no MAP em 2015 até hoje, né? É mais ou menos isso que a gente está tendo, então assim, a gente vê que está algo em redução e em controle, né? É isso que eu quero mostrar para vocês com essas figuras. Não é algo que está só aumentando, só piorando, né? Que muitas vezes quando as pessoas falam com a gente sobre alguma situação, a impressão que dá é que o risco está só aumentando, que o número de acidentes está só aumentando e está só piorando alguma coisa, né? Mas o que a gente vê aqui com a questão dos acidentes é que a gente tem tido uma redução, né, nessas frequências de acidentes, gravidade, e em alguns casos a manutenção, né, a estabilidade. Então a gente não tem esse aumento de acidentes, né, que seria algo muito preocupante, crítico, né? Então é uma notícia boa que eu trago para vocês com essas figuras aqui, tá bom? E no mais é isso, pessoal. O nosso treinamento desse ano, eu queria passar para vocês, era isso, né? Atualizá-los sobre a questão dos acidentes de 2024, atualizá-los sobre NR32, atualizá-los e mostrar assim, diretamente o que está escrito na norma, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente, um QR Code para acessar a norma, eu sugiro que vocês acessem essa norma para ter o conhecimento mais detalhado dela. No nosso canal aqui da SOST, como vocês já sabem, nós temos treinamentos de vários itens importantes que vocês... Se você esqueceu de alguma coisa, né? Você esqueceu como usa extintor, hidrante, a gente tem treinamento aqui, só caçar no nossa playlist aqui de treinamentos. Você esqueceu plano de ação emergencial do hospital? Saber um pouco mais sobre isso? Veja o nosso treinamento. Você quer saber um pouco mais de insalubridade, periculosidade, como funciona isso? Tem um treinamento sobre isso. Resíduo, foi presencial, quem não foi pode ver agora virtual. Radiação ionizante, a gente tem esse treinamento muito bacana com a Cristina. Então assim, a gente tem vários treinamentos, ergonomia também, enfim, mais de 15 vídeos aqui de treinamentos, nos anos anteriores também, para vocês compararem alguns pontos aí de estatísticos, de acidentes, diversos materiais que vocês podem estudar, se aprofundar, justamente para evitar, mitigar os riscos aqui no hospital, tá bom? E por fim eu peço que vocês leiam esse QR Code e façam essa avaliação de reação no Google Forms,
né? Para que a gente tenha noção aí, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão de outro tema, né? Alguma outra aula que a gente pode trazer aqui, alguma coisa que você queira, ou enfim, pode deixar, e elogios, claro, né? Pode deixar nessa nossa avaliação de reação, tudo bem? Então, muito obrigado a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo, e fiquem também com os outros dois, né? Resíduo e radiação ionizante, beleza? Um abraço pessoal e até no ano que vem.